Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Rio Branco. E hoje nós daremos início a uma série de vídeos cujo título é Não Pode Ser Meu Discípulo. Ao contrário dos muitos governantes, líderes, aqueles que buscavam angariar pessoas em torno de si, que bajulavam as pessoas, tentavam conquistar as pessoas com o seu discurso, o Senhor Jesus ele era o contrário, ele não procurava ganhar necessariamente a simpatia das pessoas. Pelo contrário, ele sempre estava provando o coração das pessoas. Por quê? Porque o seu compromisso era com a verdade, o seu compromisso era com a obra que Deus queria fazer e não com o que os homens queriam que ele fizesse. Esse era o nosso Senhor. Sempre que ele encontrava as multidões, ele falava sempre a verdade. Ele não mentia, ele não, vamos dizer assim, diminuía a intensidade das suas palavras. Ele não dava necessariamente água com açúcar. Ele não misturava suas palavras para tentar fazer com que as pessoas concordassem com ele, não. O seu compromisso era com a vontade de Deus. O seu compromisso era com a verdade. E hoje, no mundo que nós vivemos, nós enfrentamos, nós como os cristãos, enfrentamos um grande desafio e é um grande problema. Realmente é um grande problema que acontece no meio da igreja, no meio do povo cristão, que se refere especialmente à nossa identidade. A quem nós somos? Quem eu como cristão sou? Quem você é como cristão? O que as pessoas identificam como sendo cristão ou o que elas consideram como sendo cristão? Muitas vezes, no máximo, o nosso modo de vestir, ou porque nós participamos dos cultos aos fins de semana, porque deixamos de fazer certas coisas, não adotamos certas práticas que o mundo tem. Muitas vezes é só isso que nos caracteriza como cristãos. E aos olhos do Senhor, isso não é nada. Na verdade, o Senhor nem falou sobre isso necessariamente. Nós sempre nos perguntamos mais sobre o que as pessoas pensam sobre nós como discípulos. E nós não paramos para nos perguntar o que o Senhor pensa, o que Jesus pensa sobre um discípulo seu. Aos olhos de Jesus, o que é um discípulo seu? O que é um cristão? O que é alguém que diz crer realmente em Jesus? Dentre as muitas características que poderíamos apontar, eu quero destacar pelo menos 3 que está aqui nessa porção do Evangelho de Lucas, capítulo 14. A primeira delas se encontra aqui no versículo 26, mas eu vou ler a partir do versículo 25. Fala assim para nós. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, a primeira característica que hoje, no nosso estudo de hoje, eu quero apontar, é que um discípulo de Jesus ama a Jesus mais do que todos os demais. Mais do que tudo e mais do que tudo. Alguém para ser realmente chamado discípulo de Jesus, ele tem essa característica. Ele ama o Senhor mais do que tudo. Um discípulo é alguém que necessariamente segue um mestre. Segue geralmente os ensinamentos
do seu mestre. Mas o que Jesus nos diz aqui, que para ser seu discípulo, para ser discípulo de Jesus, não basta apenas seguir os seus ensinamentos, os seus mandamentos. É preciso amá-lo mais do que todas as outras pessoas. Significa que no nosso coração Jesus é o preeminente. E quando algo ou alguém entra em choque com o nosso amor pelo Senhor, então nós abandonamos isso, porque amamos mais ao Senhor do que tudo. Essa é a primeira marca de alguém que possa ser chamado de discípulo, de alguém que realmente segue a Jesus de uma maneira viva. Essa é a marca de alguém que tem um relacionamento vivo com o seu Senhor. Ele o ama mais do que a todos. E isso é evidente na vida de um discípulo de Jesus. Quando você olha para alguém que diz crer em Jesus, então com certeza não queira nem disputar com essa pessoa. Disputar a atenção dessa pessoa mais do que a Jesus. Se eu e você realmente queremos ser discípulos de Jesus, nada pode roubar a nossa atenção mais do que a Cristo, mais do que a Jesus. O meu coração não deseja nem mesmo as bênçãos de Jesus mais do que o próprio Jesus. Então, essa é a primeira marca. Muitas vezes nós buscamos a Jesus por causa de um interesse, por causa de uma satisfação pessoal, de uma necessidade. Alguns desejam bens, outros desejam um marido, uma esposa, um relacionamento, um sucesso na carreira. Mas lembre-se, ninguém pode ser discípulo de Jesus se não amar Jesus mais do que tudo, mais do que todas as outras pessoas. Às vezes nós priorizamos os nossos relacionamentos com as outras pessoas, até mesmo com o pai, com filhos, com a esposa, mais do que o nosso relacionamento com Jesus. Nesse tempo que nós vivemos, essa marca de amarmos a Jesus mais do que a todos precisa ser evidenciado. É isso que realmente mostra que nós somos um discípulo de Jesus. Você que está nos assistindo nesse momento, quero convidar você a orar comigo, entregar o nosso coração ao nosso amado Jesus e declarar que Ele é o nosso amor, e entregar-lhe o nosso coração e dar a Ele o trono do nosso coração. Senhor Jesus, Senhor, Tu disseste que não podemos ser Teu discípulo se não Te amarmos mais do que a todas as outras pessoas. Senhor, nos achegamos a Ti, Senhor, e mesmo tão falhos e tão carentes, entregamos o nosso coração a Ti, para que o nosso coração Te ame mais do que a todos, que Te priorizemos, que Te busquemos mais do que a todos, Senhor. Que o nosso relacionamento contigo, que a nossa vida contigo, seja a prioridade do nosso viver, acima de todas as demais pessoas, Senhor. Realmente queremos ser chamados Teus discípulos, Senhor Jesus. Por isso queremos Te amar, Senhor, mais do que a todos. Nos abençoa, nos dá a Tua graça, Senhor. Nos conquista mais ainda. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor conquiste o seu coração e faça-te perceber que para ser discípulo de Jesus, nós precisamos amá-lo mais do que a todos. Jesus é o Senhor.